Bom dia, sétimo ano, tudo bem com vocês? Segunda-feira, depois aí de uma semana de folga, nós voltamos aqui para as nossas aulas, tá? Então, nós vamos lá para o nosso livro de gramática, na página 114, tá bom? Lá na página 114, nós vamos ver os verbos transitivos. Relembrando que antes nós tínhamos visto os verbos de ligação, então os verbos de ligação são ser, estar, ficar, parecer, permanecer, continuar, andar e tornar, tá? Agora, continuando com a classificação dos verbos, nós vamos ver agora que os verbos transitivos são aqueles que precisam de complemento. Por que a gente fala transitivo? Porque eles transitam, porque eles andam, porque eles precisam de um complemento, eles não têm sentido sozinho, tá? Por exemplo, se eu falo assim, João gosta, eu vou falar assim, mas gosta de quê? Ah, a Maria comprou o quê? Então, são verbos que precisam de uma palavra depois deles para que o sentido fique completo, tá? Então, vamos lá. Lá na página 114 está escrito assim, ó, verbos transitivos. Observe as orações a seguir e responda as questões. Sujeito, a moça ouviu. Ele gosta. Isabel acreditou. Então, quando eu falo a moça ouviu, fica faltando uma palavra para completar o sentido. A moça ouviu o quê? Ele gosta de quê? E Isabel acreditou. Isabel acreditou em quem? Ou no que ela acreditou? Então, isso aqui nem precisa responder, a gente pode fazer oralmente, tá? Como estão, do jeito que essas orações estão, né? Como elas estão, as orações fazem sentido? Não. Do jeito que elas estão aqui, sujeito e verbo, elas não fazem sentido, porque elas precisam de uma palavra para completar o sentido delas, tá? Letrinha B. Ouvindo a primeira oração, para entender melhor, qualquer um de nós perguntaria: a moça ouviu o quê? E com as outras orações? Complete com o que você perguntaria ou ouvir. Então, se você ouvir alguém falar assim, ele gosta, logicamente você vai falar assim: ah, mas ele gosta do quê? Ou de quê? Tá? A Isabel acreditou. Nossa, mas a Isabel acreditou em quem? Ou a Isabel acreditou no quê? A Isabel acreditou em fake news? A Isabel acreditou na vizinha dela? Então, ficam faltando alguma palavra, algum complemento aí depois do verbo para que ele faça sentido. Por isso que ele se chama transitivo. Ele transita atrás de um complemento dele. Os verbos usados nessas orações não formam sozinhos o predicado, mas são o seu centro, o seu núcleo. Eles precisam de um tema integrante, um complemento verbal que complete o seu sentido. São verbos de predicação incompleta. Então, quando eu falo assim, olha, a moça ouviu a música, aqui sim eu tenho uma frase com sentido completo, porque depois de ouviu, eu coloquei a palavra música. Então, eu tenho o sujeito, a moça, o verbo ouviu, que é um verbo transitivo, porque ele precisa de complemento, e o complemento dele é a música, tá? Ele gosta de doce de leite. Então, de novo, eu tenho um sujeito, ele, eu tenho um predicado gosta e o complemento de doce de leite. Gosta também é um verbo transitivo e o complemento é de doce de leite. Agora sim a oração tem sentido completo, tá? E Isabel acreditou em você. Então, de novo, né? Sujeito, o verbo acreditou, que é um verbo transitivo, e o complemento em você. Então, existem verbos na nossa língua que são intransitivos, que eles não precisam de complemento. Quando eu falo assim, a flor germinou, a criança nasceu, são verbos que eu faço uma imagem mental sem precisar de uma palavra depois do verbo. Outros não, outros são verbos transitivos. Olha ali a letrinha, né? VT, para poder abreviar. Esses verbos precisam de um complemento depois deles, certo? Até aí sem problemas, né, pessoal? Aí o exercício na mesma página 114, ele fala assim, ó. Na escola de obediência, Frank e Ernest ouvem sempre ordens do tipo sente, role, deite. Reflita sobre o uso dos verbos na tirinha e responda as questões. Então, aí você tem na tirinha, né? Escola de obediência para cães. Sente, role, deite. Estou doido para começar a estudar os verbos transitivos. Ah, até o cachorrinho aí tá craque já em verbos transitivos, né? Então, quando ele ouve essas palavras, essas ordens, sente, role, deite, ele quer saber de outras ordens, né? Porque essas ordens que ele está recebendo são verbos
intransitivos, não precisam de complemento. Quando alguém fala assim, sente, já é um sentido completo. Quando alguém fala role, também é uma ordem com sentido completo. E quando fala date, também, tá? E por que ele fala, então? Estou doido para começar a estudar os verbos transitivos, porque ele quer ouvir outras frases. Por exemplo, ele quer ouvir assim, olha, coma a ração, né? Ele quer falar, ele quer outras, né? Outras coisas. Venha aqui, tá? Então, são orações que precisariam de um complemento que para ele seriam mais agradáveis, tá? Então, vamos lá. Lá no exercício 21, já vamos lá para a resposta, eu vou lendo as perguntas e vamos comentando as respostas, tá? A perguntinha 21 é assim, ó. Esses verbos precisam de complemento? Que tipo de verbos são? Então, quando ele fala sente, role, deite, são verbos que não precisam de complementos, pois são verbos intransitivos. Então, as três ordens que ele ouviu lá, né? Sente, role, deite, são intransitivos, tá? A perguntinha 22 é assim, ó. Como se trata de ordens, os verbos estão empregados em que modo? Modo imperativo, né? O modo imperativo é aquele que expressa ordem, tá? Então, quando você fala para o seu cachorrinho, vem aqui, deite, role, me dê a mãozinha, me dê um beijinho. São todos ordens, né? Quando a sua mãe fala para você, arruma o seu quarto, vai estudar, desliga o celular, também são frases no modo imperativo, porque todas elas são ordens, tá? 23. O cão da tirinha está ansioso para estudar os verbos transitivos, por exemplo, os verbos coma, beba, morda. Que palavras poderiam complementar esses verbos transitivos de forma a agradar os cães? Então, se eu tiver, por exemplo, coma, eu vou falar, por exemplo, coma a carne, beba o leite, morda o osso. Então, esses daqui são verbos transitivos porque depois deles tem um complemento para fazer o sentido, tá? E é por isso, então, que eles se chamam transitivos, porque eles precisam de um complemento. E são esses tipos de verbos que o cachorro lá da tirinha quer ouvir. Ele quer ouvir coisas mais agradáveis, né? Ele quer ouvir coisas que sejam melhores para ele, ao invés de sente, role e deite, tá? Então, a resposta da 23 é assim. Lá no livro ainda tem mais um pedacinho, né? Dependendo da regência do verbo transitivo, seus complementos podem vir com ou sem preposição. Assim, podemos ter os verbos transitivos diretos e os verbos transitivos indiretos. Esses três verbos que nós temos aqui, eles não precisaram de uma preposição depois deles, tá? Essa palavrinha que vem aqui depois é um artigo. Eu vou saber se a palavra que é aqui é um artigo ou uma preposição se tiver plural. Então, se eu passar carne para o plural, esse A tem plural também? Tem. Coma as carnes, beba os leites, morda os ossos. Então, são artigos, aqui no caso definidos, porque tem plural. As preposições não têm plural. Então, quais são os exemplos de preposições? De, em, para, com. Tá? Então, essas palavrinhas não têm plural. Quando depois do verbo aparecer uma preposição, vai ser verbo transitivo indireto. Quando não tem preposição, como essas três aqui no caso, o verbo é transitivo direto, tá? Então é o que o livro mostra lá na página seguinte. Acompanha comigo, tá bom? Verbos transitivos diretos recebem um complemento que não começa com uma preposição, o objeto direto. Então eu tenho aí, ele construiu uma escada nova. Eu tenho um verbo transitivo direto, que é o núcleo desse predicado, tá? E depois eu vou ter um objeto direto, uma escada nova. Então, pensa assim, ó. Se eu falar a frase assim, ele construiu, automaticamente você vai falar assim, mas ele construiu o quê? Uma escada nova. Então, construiu é um VTD, é um verbo transitivo direto. E o complemento dele é um OD, um objeto direto, tá? Finalmente resolvi o problema. Então você chega para alguém e fala assim: Joana, você não sabe o que aconteceu. Finalmente eu resolvi. Ela vai falar assim: mas resolveu o quê? Você pode falar assim: ah, eu resolvi o problema. Então, resolvi é um verbo transitivo direto, ele é o núcleo do predicado, esse N aqui é de núcleo, tá?
E a palavrinha que vem na frente dele, o problema, é um objeto direto. Então, de novo, por que que eles são transitivos diretos? Porque eles têm uma palavra aqui na frente que vai funcionar como complemento, e esse complemento não começa com uma preposição, tá? E o que que é objeto direto? É o complemento verbal que não começa com uma preposição e que ajuda o verbo a formar um predicado com sentido completo. Letícia viu um esquilo. Se eu parar a frase em Letícia viu, ela vai ficar sem sentido. Você vai perguntar assim, mas o que que ela viu? Ela viu o quê? Então, Letícia viu um esquilo. Então, viu é um verbo transitivo direto e um esquilo é um objeto direto. Agora o exercício 2. Observe os verbos em destaque e complete as orações com objetos diretos à sua escolha. Então, veja lá, eu vou ter sempre assim, né? Um verbo e depois dele um quadrinho em vermelho para você completar com uma palavra que deu sentido para a frase. Os policiais prenderam, a enfermeira socorreu, sempre vejo, aproveite, meu amigo descobriu, antes de sair, feche, tal, 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 meu pai enviou tal, 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 vou mandar tal coisa, o menino atirou tal, e hoje cedo eu vi. Então, o exercício pede para você completar com alguma palavra que tenha aí o sentido, que deu sentido. Então, veja lá na primeira. Os policiais prenderam. Prenderam quem? Ou prenderam o quê? Os policiais prenderam o ladrão. Então, você tem o ladrão aí que completa o sentido do verbo prender. A enfermeira socorreu a criança doente. A enfermeira socorreu quem? A criança doente. Então, todos esses verbos aqui, eles são transitivos. Por quê? Porque eles precisam de um complemento. E qual o complemento? O complemento é esse conjuntinho de palavras que está grifado aqui e que eu coloquei na frente do verbo para completar o sentido, tá? Sempre vejo. Quem que eu sempre vejo no quintal? Sempre vejo os meninos, sempre vejo as frutas, os gatos, os pássaros, as árvores, tá? Então, sempre vejo os meninos no quintal. Os meninos é o complemento para o verbo vejo. Aproveite as férias e até a volta. Aproveite o quê? Ah, aproveite as férias, né? Daqui a pouco nós estaremos de férias e você vai falar assim: nossa, aproveite bem as férias, tá? Meu amigo descobriu meu segredo. Se eu parar a frase aqui em descobriu e colocar aqui um ponto final, ela vai ficar sem sentido. Meu amigo descobriu o quê? Meu amigo descobriu o meu segredo. F. Antes de sair, feche a janela. Está muito frio. Feche o quê? A janela. Poderia ser a porta, poderia ser o que mais? A janela, porta, não tem muito mais o que fechar, né? A varanda, né? Vamos dizer assim. Então, você tem que colocar uma palavra aqui para completar o sentido do verbo fechar. Meu pai me enviou um livro no meu aniversário. Seu pai enviou o quê? Um livro, um presente, um doce, uma caixa de chocolate, uma quantia em dinheiro, um abraço, um beijo, tá? Então, o verbo enviar aqui, ele precisa de um complemento. No caso, o complemento escolhido aqui foi a palavra um livro. Vou mandar uma mensagem para minha amiga. Vou mandar o quê? Uma mensagem. Que você tem uma locução verbal, né? Você tem dois verbos com o sentido de um só, que é o mandar. Esse mandar também é transitivo, porque quem manda, manda alguma coisa. Mandou o quê? Uma mensagem para minha amiga. O menino atirou a bola com muita força. O menino atirou o quê? A bola, tá? Poderia ter atirado outras coisas? Poderia, ele poderia ter arremessado, sei lá, uma colher, uma meia, uma mesa, uma cadeira, tá? Mas ele arremessou, ele atirou a bola com muita força. Hoje cedo vi andorinhas no parque. A letrinha J é parecida lá com a letrinha C, é o mesmo verbo ver. Quem vê, vê alguma coisa, viu andorinhas. Então, também é um verbo transitivo direto e esse complemento aqui é um objeto direto. Então, todos esses verbos aqui, prender, socorrer, ver, aproveitar, descobrir, fechar, enviar, mandar, atirar e ver novamente, todos eles são verbos transitivos. Eles precisam de um complemento aqui na frente para que a frase tenha sentido, para que o verbo termine a mensagem comunicativa dele, certo? Então vamos lá.
Aí você tem, lá na mesma página 115, alguns exercícios, né? Então, vamos ver. Transcreva no caderno o predicado de cada oração a seguir. E sublinhe o verbo presente nesse predicado. Depois indique se o complemento é objeto direto ou objeto indireto, tá bom? Então, só aqui, olha, nós temos as frases de a e, então vamos ver. Ficaria legal no caderno se você fizesse assim, ó. Então, você copia a frase, tá? Ele invejava o colega, e aí você vai fazendo a análise sintática. Isso que nós estamos fazendo chama-se análise sintática, ou seja, analisar os pedacinhos que formam uma oração. Quem é o sujeito? Então, você pergunta assim, ele invejava o colega. Quem é que invejava o colega? Sujeito, ele. O que sobrou de ele, o que sobrou do sujeito é o predicado, invejava o colega, tá? Aí você vai pegar o verbo e vai escrever o verbo aqui na frente, verbo, invejava. Esse verbo, ele tem essa classificação, verbo transitivo direto. Então, para você já ir acostumando com a sigla, vocês podem escrever assim, ó, VTD. Por que ele é um verbo transitivo direto? Porque ele precisa de um complemento e esse complemento aqui não tem preposição, só para relembrar. As preposições são de, para, com, em, por, tá? Então veja, o colega aqui não tem preposição. Esse o que está aqui é um artigo. E eu sei que é um artigo porque eu posso passar colega para o plural e esse o vai para o plural também. Ele invejava os colegas. Essa palavra, o colega, então, é um objeto direto. Então, sempre que eu tenho um verbo transitivo direto, eu vou ter um objeto direto. Então, faça assim no seu caderno, tá? Então, coloca aí sujeito, predicado, verbo e o complemento. Verbo transitivo direto é casado com o objeto direto, tá? Assim como nós vamos ver na frase de baixo aqui, o verbo transitivo indireto, ele é casado, ele combina com o objeto indireto. Então vamos ver a próxima. Todos precisam de carinho. Quem é que precisam de carinho? Todos, tá? Então todos é o sujeito. Qual é o predicado? O que sobrou do sujeito? Precisam de carinho. Qual é o verbo? Precisam. E como que ele se classifica? Precisam é um verbo transitivo indireto. Olha, diferente da frase de cima, essa daqui ele é indireto por uma coisa, por causa dessa preposição de. Então, quem precisa, precisa de alguém ou de alguma coisa. Esse de aqui, por ser uma preposição, deixa o verbo como verbo transitivo indireto e o complemento dele vai se chamar objeto indireto. Olha lá, ó, i. E qual que é o complemento do preciso? De carinho. Então, você tem aí as letrinhas, né? Para ficar mais fácil na hora de escrever, você escreve aí. Verbo transitivo indireto e objeto indireto. Lembrando que eles são sempre de parzinho, né, pessoal? O transitivo direto precisa de um objeto direto. O transitivo indireto precisa de um objeto indireto. Certo? Então, tá. A letrinha C. O médico foi visitar o doente. Quem é que foi visitar o doente? O médico. Então, o médico é sujeito. Qual é o predicado? Foi visitar o doente. Então, qual é o verbo? Aqui você tem uma locução verbal, né? Você tem aí foi visitar, dois verbos, olha, dois verbos com o valor de um só. Mesmo sendo uma locução verbal, a gente analisa como verbo, tá? Como verbo transitivo direto, por quê? Porque aqui não precisou de uma preposição. Ele precisa de um complemento, mas sem preposição. Então, eu tenho aqui um verbo transitivo direto e o complemento dele. O complemento é o doente. O médico foi visitar quem? O médico foi visitar o doente. Então, o doente é um objeto direto. Então, verbo transitivo direto vai ter sempre um objeto direto. Jorge parece com o pai. Quem é que parece com o pai? Jorge é o sujeito. Qual é o predicado? Parece com o pai. E o verbo? Qual é o verbo? O verbo parecer é o verbo transitivo indireto. VTI. Por quê? Porque ele tem um complemento, mas esse complemento é através de uma preposição. Ele se liga ao seu complemento com uma preposição.
Então, com o pai e o objeto indireto. Então, a diferença entre o transitivo direto e o transitivo indireto é a preposição. Quando tem preposição, ele é indireto. Sem preposição, ele é direto. A letrinha... Espera só um minutinho. A letrinha E agora. Eugênia leu o jornal. Quem é que leu o jornal? Eugênia. O que aconteceu com a Eugênia? Leu o jornal. O verbo é leu, é um verbo transitivo direto. E ela leu o quê? Qual é o complemento do verbo ler? O jornal, que é um objeto direto, tá? Não tem preposição aqui depois do leu. Esse o é um artigo, então você classifica esse verbo como transitivo direto. Roberto olhou para você. Quem é que olhou para você? Roberto. Então, Roberto é o sujeito. Qual é o predicado? Olhou para você. O que acontece com o verbo olhou? O verbo olhou é um verbo transitivo indireto. Por quê? Porque ele precisa do complemento ligado por uma preposição. O complemento é para você, que é um objeto indireto. Então, a chave entre o objeto direto e o objeto indireto, a diferença entre um e outro está na preposição. Lembrando que preposições são em, para, com, até, tá? Não são muitas as preposições mais conhecidas. São esses verbos que precisam de uma preposição, que são chamados de transitivos indiretos, tá? E olha aí, de novo o casamento, né? Verbo transitivo direto é casado com objeto direto. Verbo transitivo indireto é casado com o objeto indireto. Não poderia ser diferente, né? Mais duas. As professoras fugiram da chuva. Quem é que fugiram da chuva? As professoras. O que aconteceu com elas? Fugiram da chuva. O sujeito e o predicado. O predicado é o que sobrou do sujeito. O verbo é fugiram, tá? Verbo transitivo indireto, por quê? Porque da chuva é um objeto indireto. Quem foge, foge de alguém, foge de alguma coisa. Então, esse de aqui, que é uma preposição, é que transforma esse complemento inteiro em um objeto indireto. Então, fugiram, um verbo transitivo indireto, e da chuva, um objeto indireto. As crianças necessitam de muita atenção. Quem é que necessitam de muita atenção? As crianças. Qual é o predicado? Necessitam de muita atenção. E o verbo necessitam é um verbo transitivo indireto. Por quê? Porque ele tem uma preposição aqui, ó. O complemento é de muita atenção, que é um objeto indireto. E a última aqui eu tenho. Raimundo continuou a caminhada. Quem continua, continua alguma coisa. Então, o sujeito é Raimundo. Quem é que continuou a caminhada? O Raimundo. Qual é o predicado? Continuou a caminhada. Qual é o verbo? Continuou. Continuou é um verbo transitivo direto, por quê? Porque ele vai para ele segue para o complemento dele sem auxílio de preposição. Quando ele não precisa de auxílio de preposição, ele é um objeto direto, certinho? Volta um pouquinho lá na página do livro, na página 115, nós temos aqui, olha, verbos transitivos diretos e indiretos recebem dois complementos. Um objeto direto, sem preposição, e um objeto indireto com preposição, tá? Então, veja lá. Complete as frases com os complementos que faltam, conforme o exemplo. Então, veja assim, existem alguns verbos que vão precisar de dois complementos. Um complemento vai ser o objeto direto e um complemento vai ser o objeto indireto. Então, não são muitos verbos. Por exemplo, eu pedi ajuda ao professor. Eu pedi o quê? Para quem? Eu pedi ajuda para o professor. Então, ajuda é um objeto direto e ao professor, ou para o professor, é um objeto indireto, tá? Esse daqui vai ser um verbo VTDI, verbo transitivo direto e indireto, porque ele precisa de dois complementos. Lá na letrinha A, ela deu o presente. Então, ela deu o quê? O presente. O presente é um objeto direto. Ela deu o presente para quem? Ela deu o presente para a amiga, para a mãe, para João.
Ela deu presente para mim, tá? Ela deu presente para a professora, né? Olha que beleza, a professora aí ganhando presente. Então, veja, nós já temos aqui anotado qual foi o objeto direto, o presente. Falta aqui o objeto indireto. E se ele é objeto indireto, ele tem que ter uma preposição. Então, você pode completar aí no livro mesmo, né? Ela deu o presente para mim, tá? Ela mostrou o trabalho. Quem mostra, mostra alguma coisa. Ela mostrou o quê? O trabalho. Para quem que ela mostrou o trabalho? Para o professor, né? Para o chefe, para a mãe, para a amiga, para mim, para ele. Então, veja, você já tem um objeto direto aqui, que é o trabalho. Agora você vai completar com um objeto indireto, porque tem uma preposição. Então, você pode completar assim: ela mostrou o trabalho para o professor. Esse para é uma preposição. Nena ofereceu alguma coisa ao convidado. Nena ofereceu o que para o convidado? Então, veja, aqui o objeto indireto já está completado, tá vendo? Falta só colocar o objeto direto. O que ela ofereceu? Nena ofereceu água, ela ofereceu um café, uma cadeira, um docinho, sobremesa, né? Então, aqui você coloca uma palavra sem preposição, porque, mesmo porque não precisa de preposição, para formar o objeto direto. E esse ao convidado aqui, que é a mesma coisa de para o convidado, é o objeto indireto. E a última aí, Nice contou a novidade. Nice contou a novidade para quem? Nice contou para o amigo a novidade, a Nice contou para mim a novidade, para a sua irmã, tá? É o objeto indireto porque tem uma preposição. E o objeto direto aqui, sem preposição, é a novidade, tá? Eu espero que tenha ficado claro, tá, pessoal? Depois nós vamos ver mais exercícios, mas não tem como confundir. O verbo transitivo direto é aquele que precisa de complemento diretamente, sem preposição. O verbo transitivo indireto é aquele que também precisa de complemento, só que ele é indireto por quê? Porque ele precisa de um complemento e através de uma preposição. A ponte entre o complemento e o verbo será a preposição. Certo, pessoal? Então eu vou parando por aqui e depois eu deixo para vocês a lição de casa.